Você sabe o que é o lipossarcoma? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico oncologista ortopédico e cirurgião de quadril e hoje eu vou falar sobre o lipossarcoma. Caso tenham tido alguma experiência com lipossarcoma, já tenham vivido a experiência de ter um lipossarcoma, algum familiar, deixem seus comentários abaixo. Caso tenham interesse neste ou em outros assuntos da oncologia ortopédica, dê um like no vídeo, assinem o canal e toquem os sinos das notificações para ficar sabendo dos novos vídeos. O lipossarcoma é um tipo de sarcoma, então um tipo de tumor maligno, que acomete partes moles. Então, sarcomas de partes moles já são tumores raros, porém o lipossarcoma está dentro desse grupo de sarcomas de partes moles, sendo um dos sarcomas de partes moles mais comuns. Normalmente ele surge na região da coxa ou na região dos braços, ou também ele é muito frequente na região abdominal. Ele é mais frequente em pacientes acima de 50 anos de idade. Ele é um tumor que cresce normalmente de forma lenta. Por crescer de forma lenta, muitas vezes os pacientes já têm tumores de grandes volumes ao diagnóstico. Quais são os principais sintomas? É justamente aí que mora o perigo. O lipossarcoma é um tumor muito pouco sintomático. Então o paciente percebe um aumento de volume local e ele demora para provocar dor. Então esse tumor vai se desenvolvendo, vai crescendo e o paciente acaba deixando para lá essa investigação. Em alguns casos, quando ele já está de grande volume, ele pode provocar dor, pode inchar o membro, provocar um edema nessa região. Em alguns casos mais agressivos, ele pode até perfurar a pele e causar uma ulceração. É importante lembrar que o lipossarcoma ele é constituído de células de gordura, mas o lugar mais comum de seu surgimento é dentro dos músculos. Tá? Então, por isso que ele cresce de uma maneira despercebida. Em alguns casos, ele pode ser mais superficial e surgir também do tecido subcutâneo. Não existem fatores de riscos associados ao surgimento do lipossarcoma. Então, diferentes de outros tipos de câncer que estão associados com o uso de cigarro ou com o uso de bebidas, o lipossarcoma não existe uma relação direta. Então, ele surge normalmente de uma mutação genética adquirida pelo paciente. Como que é feito o diagnóstico? Então, depois que você tem uma suspeita clínica de um sarcoma, é feita a investigação com exames de imagem. Normalmente esse é um tumor dificilmente visualizado em radiografias. A ultrassonografia também tem uma utilização limitada. O melhor exame é a ressonância magnética, que em muitos casos ela já demonstra se tratar de um tumor de gordura e muitas vezes já sugere se tratar de um lipossarcoma. É importante lembrar que o lipossarcoma também é dividido em graus e em tipos de lipossarcoma. Nem todos os lipossarcomas funcionam da mesma maneira. Então existem aqueles lipossarcomas bem diferenciados, de baixo grau, que são a maioria dos lipossarcomas. Então esse é um tumor de baixo grau, ele tem menos chance de crescer e menos chance de causar metástases. Porém, existem lipossarcomas mais agressivos. Existe o lipossarcoma mixoide, que é um tumor intermediário, que já cresce de maneira mais rápida, já tem uma chance maior de ter metástases. E existem aqueles lipossarcomas de alto grau, que são aqueles que crescem de maneira mais rápida, são mais agressivos localmente e têm uma chance maior de causar metástases. A confirmação do diagnóstico do lipossarcoma muitas vezes pode ser feito apenas com o exame de imagem da ressonância magnética. Não é sempre que é necessário uma biópsia. Naqueles tumores de mais alto grau, porém, muitas vezes é realizada essa biópsia, que é um pequeno procedimento para retirada de um pequeno pedaço do tumor, que é enviado para o laboratório de anatomia patológica, no qual é analisado esse tumor e pode ser feito estudos de imunohistoquímica para comprovar se trata de um lipossarcoma, e alguns tipos histológicos do lipossarcoma é feita uma análise genética também. O tratamento do lipossarcoma quase sempre é cirúrgico. Existe uma pequena parcela de lipossarcomas que são de baixo grau, que podem até ser observados, eles não precisam ser tratados de uma maneira imediata, necessitam de um acompanhamento. Mas a grande maioria dos lipossarcomas vai precisar de uma cirurgia. Se for um lipossarcoma bem diferenciado, ele pode ser feito uma cirurgia mais conservadora, que é aquela cirurgia em que você retira apenas o tumor.
Nos liposarcomas mixoides ou liposarcomas de alto grau, é necessária uma cirurgia com margens de segurança, ou seja, é retirado o tumor em conjunto com grupos musculares, tecidos ao redor dessa lesão. Mas a reconstrução vai depender muito de que parte que surgiu essa lesão. Às vezes não é necessária uma reconstrução, a simples retirada é suficiente, mas em alguns casos precisa de uma reconstrução muscular, de partes moles, às vezes precisa de uma cobertura por cirurgia plástica. Em outros casos, em que envolve a região dos vasos, é necessária uma reconstrução vascular. Então tudo depende do tamanho e da localização do tumor. Então, na grande maioria dos pacientes, a cirurgia será suficiente para completar o tratamento. Já naqueles casos de liposarcoma de mais alto grau, normalmente é feita uma radioterapia para auxiliar no tratamento do liposarcoma, diminuir a chance dele voltar. Essa radioterapia pode ser feita tanto antes quanto depois do tratamento cirúrgico. A quimioterapia raramente é utilizada no tratamento dos liposarcomas, apenas naqueles liposarcomas de alto grau ela poderá ser realizada. É um dos poucos sarcomas de partes moles em que pode ser feita a quimioterapia. Isso vai depender dessa análise do oncologista e de qual será a melhor estratégia. Pode ser que a quimioterapia seja já feita no tratamento inicial, mas pode ser que ela seja reservada para o caso de um desenvolvimento de metástase no futuro. O resultado funcional da cirurgia normalmente é bom. Nós temos métodos reconstrutivos suficientes para manter um paciente bem tratado do ponto de vista oncológico, com o seu membro preservado e com um bom resultado funcional. Mas isso depende muito do estágio e da localização da doença. Em algumas situações, pode ser necessária a cirurgia de amputação. Em geral, o prognóstico do paciente com liposarcoma é muito bom, então ele pode ter o controle da doença oncológica e uma cirurgia preservadora de membro na maioria dos casos. O mais importante é se atentar a esses sinais discretos do liposarcoma e tentar fazer o tratamento de maneira mais rápida possível num centro médico de excelência. Caso tenha alguma dúvida geral sobre o assunto, deixem aqui nos comentários, terei o maior prazer em responder também. Agradeço a companhia de vocês, paz e saúde para todos e até a próxima!